Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome santo do Senhor, Glória. por mais este dia que Ele nos concedeu Deus. de estarmos aqui para adorá-lo e bendizê-lo nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 16. Deus. Louvado seja Deus. Atos 16, 25 e 26. Glória. Nós já ouvimos nessa noite uma bela palavra da parte da nossa irmã Yara, mas nós vamos estar compartilhando com os irmãos em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Louvado, agradecido ao teu nome. Grande Deus, Pai. És fiel. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces das prisões e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós, nessa noite, gostaríamos de trazer um tema: quando cai a noite, Deus se revela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória. Glórias a Deus. A noite, irmãos, geralmente é tempo de silêncio, né? Nós vemos a noite muito tranquila, principalmente na roça, né? Nos povoados, nas cidades pequenas. Nós vemos a noite muito tranquila. Muitas das vezes nós só vemos ali o cantar de um grilo, né? Um cantar de um sapo na lagoa. Sempre, geralmente, as noites são bem tranquilas, pelo menos no interior, nas roças, nas cidades pequenas, né, nos lugares mais pacatos. E nós vemos que, dentro deste versículo ao qual nós lemos, esses dois homens, eles estavam enfrentando situações difíceis, eles estavam passando por problemas complicados, estavam ali encarcerados, algemados, estavam ali presos, com seus braços amarrados, com seus pés com correntes, para que eles não pudessem escapar daquela situação. Mas em meio àquele silêncio que ali havia naquele ambiente, a Bíblia nos diz que esses homens começaram a orar a Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que esses homens começaram a clamar ao Senhor naquele ambiente, aonde ninguém dava nada, aonde ninguém, muitas das vezes, estando ali, tem força para qualquer tipo de coisa, mas aqueles homens, eles tinham a confiança em Deus, e eles estavam ali orando ao Senhor, e além de orar, a Bíblia diz que eles começaram também a louvar ao Senhor. Deus. As noites nos diz que, como eu disse aos irmãos, são silenciosas, são momentos que as vozes se calam, são momentos em que as distrações elas somem, são momentos em que nós observamos somente o silêncio, mas aqueles homens tomaram uma decisão na sua vida. Aqueles homens, eles se despertaram para algo diferente, que outros que ali estavam na mesma condição que eles estavam, não se despertaram para a mesma, ou tendo o mesmo interesse que aqueles homens tiveram. Mas estes homens, nos diz a palavra do Senhor, mesmo sofrendo, mesmo angustiado, mesmo passando por problemas, eles começaram a orar. Glória a Deus. E esta oração que eles fizeram naquele dia, ou naquela noite, ou naquela madrugada, foi fundamental
para que eles pudessem ver o trabalhar de Deus na sua vida. Aleluia. E eu digo para os irmãos que estão aqui nessa noite que a oração também, que os irmãos estão apresentando a Deus nesta noite, ela está sendo fundamental para que Deus possa também agir na sua vida de maneira gloriosa e de maneira especial. Aleluia. Eu tenho certeza que nessa noite, através da oração dos irmãos, aqui nesta casa de oração, eu tenho certeza que Deus, Ele vai agir como agiu na vida desses dois homens. Deus nessa noite, Ele vai também agir nas nossas vidas de maneira espetacular. Aleluia. Deus nessa noite, Ele vai também abalar os alicerces que tentam contra as nossas vidas. Eu tenho a certeza que Deus nessa noite, assim como Ele fez ali naquele lugar, sacudindo aqueles alicerces daquela prisão, Deus nessa noite também irá sacudir tudo aquilo que tem tentado nos impedir de chegarmos mais próximo de Deus. Eu tenho certeza que Deus nessa noite, através da manifestação do seu poder, Ele vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Nós, assim como esses dois homens, teremos condições e testemunhos para falar. Quando os alicerces que atingiram estes homens foram abalados através da oração e do louvor que eles apresentavam ali naquela noite, nos diz a palavra do Senhor que as cadeias caíram, nos diz a palavra do Senhor que os alicerces foram abalados, nos diz a palavra do Senhor que as portas ali se abriram e aqueles homens puderam passar por elas, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E eu digo para você nesta noite, não vai ser diferente conosco. Deus da mesma forma abrirá caminhos. Deus da mesma forma nos dará condição para que nós venhamos, através do testemunho, glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Eu tenho certeza que através dessa noite algo vai acontecer na sua vida, e acontecendo este algo, muitas pessoas que não davam crédito a você estar aqui nesta noite, muitas pessoas que não davam razão ou motivo para que você vai lá nessa noite, mas você veio, enfrentou as dificuldades, joelhou aqui nessa noite, começou a clamar, começou a orar, começou a louvar a Deus, os cálices começaram a cair por terra, as coisas começaram a acontecer. Eu tenho certeza, assim como aqui aconteceu, houve ali um tremor muito grande, nos diz a palavra do Senhor, diante de Paulo, diante de Silas, e aqueles homens começaram a ver um milagre diante do Senhor. Aleluia. E as pessoas que estavam em sua volta viram que através do clamor, que através do louvor, cálices podem ser abertos, alicerces podem ser destruídos. Aleluia. As pessoas, através do louvor de Silas e de Paulo, naquele ambiente, através da oração daqueles homens, através do mover de Deus naquela casa, as pessoas que estavam ali ao redor daquele ambiente começaram a então perceber que existe um Deus grande que trabalha para aquele que neles esperam. Nos diz a palavra no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 12: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite inteira em oração a Deus. O próprio Jesus, ele também tinha este costume de passar a noite orando a Deus. O próprio Jesus nos deixou este ensinamento de passarmos a noite orando a Deus. Houve esta ocasião ali naquele monte, aonde Jesus também se encontrava, e ele disse aos seus discípulos que tirasse um tempo para com ele, que vigiasse junto para com ele, ou junto com ele. Mas os seus discípulos, ao decorrer da madrugada, eles começaram a dormir, a ficarem dispersos. Mas Jesus continuou ali, buscando ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Deixando o exemplo e despertando aqueles jovens. Jesus disse a eles: você não pode ficar pelo menos um tempo vigiando para comigo ou junto comigo? Aqueles homens, eles não tiveram força para estarem orando juntamente com Jesus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui nessa noite, tendo o interesse e a vontade de exaltar e glorificar a Jesus nessa noite, através do seu louvor e através da sua oração. Jesus nos deixou este exemplo
naquele dia. E eu tenho certeza que através de nós aqui também nessa noite, pessoas jovens como João e outros que aqui estão, continuarão também seguindo o mesmo exemplo ao qual Jesus nos ensinou. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que em 2 Reis, capítulo 19, versículo 12, que depois do terremoto houve um fogo, e porém também o Senhor não estava naquele fogo. O Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo, mas houve ali depois uma voz mansa e uma voz delicada. Aquele homem de Deus, ele não percebeu Jesus no terremoto, ou a voz do Senhor naquele terremoto. Ele não percebeu a presença do Senhor naquele fogo. Ele não percebeu a presença do Senhor com aquelas duas primeiras reações que teve ali, aonde ele estava naquela caverna. Mas houve um momento em que ele percebeu a presença do Senhor, quando a voz veio mansa e quando a voz veio de maneira delicada. Louvado seja Deus. Ali o Senhor se manifestou àquele homem através daquela voz mansa e delicada. Eu tenho certeza que nessa noite Deus também manifestará para você através da sua voz mansa e delicada. Ele irá mostrar a você que mesmo na caverna Ele está contigo, mesmo em momentos de dificuldades e situações difíceis, Deus está contigo. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que aqui estão. Jesus orava na noite, nós estamos orando na noite. Jesus buscava na oração direção antes de tomar qualquer decisão. Nós estamos aqui também nessa noite, buscando em oração antes de tomarmos qualquer decisão, assim como Jesus fazia. Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, ao qual tornaram apóstolos também nas mãos dele, o Senhor tomou a decisão de orar ao Senhor nosso Deus. Jesus orou ao Senhor, ele se curvou ao Senhor, ele se dedicou ao Senhor, ali em oração, assim como nós estamos fazendo. Eu sei que os irmãos têm propósitos, eu sei que os irmãos têm desejo, eu sei que os irmãos têm vontade, eu sei que os irmãos têm projetos, mas eu tenho certeza também que eu sei que nesta noite o Senhor está aqui ouvindo os seus clamores e as suas orações neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nos diz o Senhor, ou estes textos que nós lemos aqui, que o Senhor, Ele enfatiza que nós devemos orar, buscar a Ele sempre em oração. O Senhor enfatiza que nós precisamos, através da oração, buscando Ele em oração, nós iremos conseguir adquirir discernimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. A oração nos dá capacidade de discernirmos as coisas. A oração, ela nos dá capacidade de obtermos essas buscas pela vontade de Deus. A oração, ela nos dá portas abertas. A oração, ela quebra barreiras, ela quebra dificuldades. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Paulo e Silas então estavam ali, naquela situação. Paulo e Silas estavam ali, mas eles tinham algo diferente dentro dos seus corações, que os outros prisioneiros que ali estavam não tinham. Paulo e Silas tinham dentro dos seus corações algo extraordinário, que aqueles outros homens que também se encontravam, talvez até pelas mesmas circunstâncias, com mãos amarradas, com pés amarrados, sofrendo ali, muitas das vezes, descasos dos soldados que ali estavam para guardá-los. Mas aqueles homens, eles tinham algo diferente dentro dos seus corações. Aqueles homens tinham a presença de Jesus. E quando uma pessoa, ela tem a presença de Jesus na sua vida, algo diferente acontece. Algo diferente é realizado. Quando a pessoa, ela está diante da presença do Senhor, buscando ao Senhor continuamente, assim como Paulo e Silas, nas madrugadas, nas noites frias. Como eu disse aos irmãos e volto a repetir, algo diferente precisa acontecer. E eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer nas nossas vidas. Nós somos pequenos grãos de areia nessa imensidão de mar. Nós somos pessoas frágeis financeiramente, fisicamente, talvez teologicamente nós somos pessoas frágeis,
mas nós sabemos que nós servimos um Deus grande, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos capacita, um Deus que nos renova, um Deus que transforma todas as coisas. O inimigo das nossas almas, irmãos, assim como nós estamos aqui nessa noite, orando e buscando a presença do Senhor, a Bíblia diz em Mateus 18, ou melhor 13, 25, que o inimigo das nossas almas também à noite, ele não fica parado. A noite é um momento que o inimigo das nossas almas, ele também semeia joio na seara. A Bíblia diz em Mateus 13, 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto as pessoas estão dormindo, Satanás está semeando joio. Enquanto as pessoas estão de cabeça baixa, Satanás continua semeando joio. Enquanto as pessoas estão desanimadas, Satanás continua também semeando seu joio. Mas enquanto há também os remanescentes que estão sempre em oração, buscando a presença do Senhor, o Senhor também nos garante a vitória. Mesmo que Satanás esteja fazendo algo para tentar destruir os homens, como diz a palavra do Senhor, mas Deus, ele continua sendo o nosso escudo e a nossa fortaleza em meio a qualquer problema e dificuldade. O Senhor tem nos garantido a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é nada que o inimigo possa fazer, não tem nada que ele possa com a sua astúcia estar planejando, com o seu esforço estar dedicando. Não existe nada que ele possa, ou que esteja dentro dos seus planos, que possa nos atingir, porque nós servimos um Deus verdadeiro, Deus forte e poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. A noite é tempo de milagres, é tempo de libertação. Na meia-noite Paulo e Silas louvavam. Na meia-noite aqueles homens viram, como eu disse, ouviram ali o terremoto, viram ali as cadeias sendo quebradas, viram ali Deus agindo, louvado seja Deus em favor deles. E ali então eles começaram, através do louvor, através da oração, eles começaram a ver ali as portas serem abertas, as portas espirituais. Deus há que abrir portas espirituais para as nossas vidas. Aqui no nosso meio, nós iremos perceber que ao decorrer ainda deste ano, nós iremos estar mais firmes diante da presença do Senhor. Nós que muitas das vezes temos a oportunidade de trazer uma palavra, Deus nos dará visões acerca de versículos que muitas das vezes não são pregados, textos muitas das vezes que não são ditos. Deus também dará a você capacidade, condições, na área do louvor, na área evangelística, na área, alguma área da igreja. Deus há de dar a você condições de fazer aquilo que está no seu coração para engrandecer o nome do Senhor. Através da oração desta noite, eu tenho certeza que portas serão abertas. A noite, ela se prepara para um belo amanhecer. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, porque a ira, ou a sua ira, dura só um momento. O seu favor está à vida, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós estamos aqui nessa noite orando, buscando. Temos nossos corações muitos sentimentos de dificuldades, de lutas que passamos ao decorrer dessa semana, que passamos ao decorrer deste mês, que passamos ao decorrer deste ano. Muitas das vezes nós estamos aqui chorando, buscando, clamando, pedindo, suplicando, mas a Bíblia nos relata que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu tenho certeza que nessa noite Deus irá alegrar seu coração, alegrar sua vida, alegrar sua alma. Você não vai sair daqui da mesma maneira que adentrou. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que adentrou a este ambiente. Você sairá daqui mais cheio da unção, da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que algo extraordinário vai acontecer, eu repito, na sua vida nessa noite. Aqueles homens, eles vivenciaram isso. Outros homens vivenciaram isso. Eu tenho certeza que quando Jonas estava na boca da baleia, ou ali dentro dela, ele clamou ao Senhor naquele inferno e Deus ouviu o seu clamor. Eu tenho certeza que Davi, quando estava ali enfrentando um leão e um urso, Davi não confiou simplesmente na arma, na sua funga ou funda,
que ele estava ali nas suas mãos. Eu tenho certeza que Davi orou ao Senhor, e ele, ao orar ao Senhor, Deus lhe garantiu a vitória sobre o leão, sobre o urso. Então são muitos e muitos homens e mulheres que clamaram ao Senhor em meio às suas dificuldades. Os irmãos bem sabem que um povo estava passando por grande dificuldade, aonde uma mulher chamada Esther, ela determinou ali que todos orassem, jejuassem, consagrassem a sua vida para que algo acontecesse ali. E ela, através da oração, do jejum, da sua consagração, ela também viu. Então foram diversos homens e mulheres que vivenciaram as portas sendo abertas, o milagre acontecendo através da oração. Às vezes aos seus olhos você olha e não percebe ou não vê condição aos olhos humanos daquilo se tornar real, se tornar realidade. Mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por fé. E eu tenho certeza que a sua fé nessa noite, ela não voltará vazia. Através da sua fé aqui neste lugar, Deus há de realizar aquilo que você precisa e necessita para a glória do seu santo nome. Amém, irmão? Amém. Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Tem alguém vivo?